Olá pessoal, bem-vindo ao canal Engenheirando. Sou o professor e engenheiro Juliano Souza e hoje nós vamos dar início aos nossos estudos sobre estruturas hiperestáticas. Bom, para isso a gente vai ter que revisar primeiro alguns conceitos sobre estruturas isostáticas. Bom, nós vamos começar fazendo todos os nossos trabalhos em cima de exemplos, começando com o exemplo 1. Vamos ver que esse nosso primeiro exemplo é constituído de uma viga biapoiada, cujo distância entre vãos vale 6 metros e um carregamento distribuído de 20 kN por metro. Primeiramente, se essa estrutura é isostática, eu vou ter que fazer a minha primeira verificação, que é uma verificação quanto ao grau de estaticidade da minha estrutura. Esse grau de estaticidade, para ela ser uma estrutura isostática, necessariamente tem que ser zero. E relembrando o que nós temos lá da isostática, é que esse apoio chamado de A e este de B, esse apoio A impede o deslocamento da minha estrutura na direção Y, com isso aparece uma reação de apoio R a Y. Ele também impede na direção X, logo R a X. Nesse outro sentido, nesse outro apoio, eu tenho um impedimento apenas na direção Y, logo RBY. Somei 3 incógnitas no meu problema. Bom, e o que nós temos da estática é que, no plano, o que nós temos para ter essa estrutura paradinha e isostática, nós temos uso de somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momento em qualquer ponto igual a zero. Temos 3 equações no plano. Com isso, o grau de estaticidade pode ser deduzido como número de incógnitas menos o número de equações igual a zero. Logo, essa estrutura aqui é uma estrutura isostática. Certo? Bom, e como nós vamos fazer a solução dessas minhas 3 incógnitas? Eu vou começar fazendo um somatório de momento. Somatório de momento em qual ponto? Bom, eu vou começar fazendo o somatório de momento em relação a esse meu ponto B. Por que em relação a esse meu ponto B? Porque eu quero saber quais são essas minhas incógnitas A. Mas antes disso, eu vou verificar aqui a minha equação de somatório de forças em X e vou inferir que não existe carregamento externo na minha estrutura na direção X, logo, a minha reação de apoio em RAX necessariamente vai ter que ser igual a zero, certo? E essa equação já posso fazer uso e descartar ela. Voltando ao meu somatório de momento em B igual a zero, vou adotar esse sentido como sendo o sentido positivo. Então, todas as cargas que estão distantes desse ponto vão produzir uma quantidade de momento. Essa quantidade de momento produzida vai ter que ser igual a zero quando eu somar todas as cargas que existem nessa minha estrutura. Com isso, vou analisar primeiro essa minha carga externa de 20 kN. Essa carga externa ela possui uma resultante. Essa resultante é a própria carga distribuída sobre o vão onde ela é distribuída. Essa é a minha força resultante. E se eu pegar essa minha barra, fixar esse meu apoio, que é o ponto de análise, e eu aplicar essa força nesse sentido, vejamos que a minha barra está rotacionando no sentido positivo em relação à minha convenção de sinal. Então, 20 vezes 6 é positivo, e o braço de alavanca gerado, como essa carga é uniformemente distribuída, temos apenas 3 metros, 20 vezes 6 vezes 3. Bom, qual é a outra carga que atua nessa minha estrutura? É o próprio valor de RAY. RAY é uma carga que atua nessa minha estrutura e está fazendo com que essa minha barra gire no sentido negativo em relação à minha convenção de sinal. Então, negativo RAY vezes o seu braço de alavanca. Isso tudo tem que ser igual a zero. Vejamos que não temos mais nenhuma carga nessa minha estrutura, logo RAY vai ter que ser igual a 20 vezes 6 vezes 3 dividido por 6. Isso vai me dar uma resultante de
60 kN. 60 kN, que é a minha reação de apoio. Logo, RAY igual a 60 kN. Bom, sabendo disso, agora o que nós vamos fazer é solucionar a reação de apoio em Y. Para isso, o que nós vamos fazer uso é de somatório de forças em Y igual a zero. Vou convencionar os sinais como positivo para cima. Logo, o que nós temos aqui RAY mais RBY menos a resultante dessa força distribuída, 20 vezes o vão onde ela está aplicada, igual a zero. Sabemos que RAY é igual a 60 kN. Vamos isolar apenas RBY e vamos ter que RBY é nada mais, nada menos do que 20 vezes 6 menos RAY. Fazendo isso, RBY igual a 60 kN. Certo? Bom, a análise estrutural de estruturas isostáticas não acaba aí. Nós temos como intuito ainda saber como é o comportamento dessa barra, como funcionam os esforços internos, qual é a magnitude que opera sobre essa minha barra em cada ponto dessa minha estrutura. Para isso, eu vou construir dois gráficos que vão avaliar exatamente isso. O meu primeiro diagrama vai ser um diagrama de esforços cortantes, que vai possuir a unidade em kN. O meu segundo gráfico vai ser diagrama de momentos fletores, que possui unidade em kN vezes metro. Bom, para isso nós temos lá da resistência dos materiais, do final de resistência dos materiais, que esses dois gráficos eles vão expressar basicamente o comportamento da minha estrutura quando ela é solicitada por esse carregamento aqui em cima. Quando ela for solicitada por esse carregamento aqui em cima, para que essa carga chegue até o apoio, vai gerar uma série de esforços internos aqui dentro, que são eles: os esforços cortantes, e o momento fletor. Esse aqui é o que eu vou chamar de seção S. É uma seção aplicada em um ponto qualquer da minha estrutura. Logo, essa seção ela está numa distância x em relação ao início da minha estrutura. Então, ela está numa distância x. Todas as minhas cargas externas permanecem atuando sobre a minha estrutura. 20 kN por metro. Essa distância x e aqui a minha reação de apoio que não muda. 20 kN. A reação em x eu não vou aplicar apenas a reação em y, porque a reação em x é igual a zero. Bom, fazendo isso, o que nós vamos ter é que vou fazer uso novamente das minhas três equações da estática: somatório de momento, somatório de forças em y, já que eu sei que o somatório de forças em x não me soluciona nada dentro desse meu problema de vigas isostáticas. Vamos ver como é que fica. Vou pegar essa minha estrutura e aplicar um somatório de momento. Vou começar com força. Somatório de forças em y igual a zero para cima, positivo. Quando eu fizer isso, eu vou ter que, para cima positivo, 60 kN, para cima positivo. Essa força resultante, agora, ela é 20 vezes a projeção onde ela atua, que é apenas x. Ela tem a direção para baixo, logo menos 20 vezes x. Outra carga agora que atua nessa minha estrutura cortada é a minha força interna da minha barra, que é a minha força cortante, que também está para baixo e ela depende de x. Ou seja, quão distante eu esteja desse apoio vai mudar a intensidade dessa minha força
de forma que à medida que eu aproximo ou à medida que eu me afasto desse meu apoio, que é o zero da minha análise. Isso tudo vai ser igual a zero, e nós vamos chegar à conclusão que V de x vai ser igual a 60 menos 20 vezes x. Essa é a minha equação dos esforços cortantes. E é essa mesma equação que vai fazer com que eu monte esse diagrama de esforços cortantes. Vejamos. Para saber como ela funciona, eu tenho que fazer uma interpretação dessa minha função. Os cortantes é uma função que depende da posição de análise. Ou seja, se eu estou observando nesse ponto de zero da minha barra, os cortantes vão possuir um valor. Se eu estiver analisando no meio da minha barra, vai possuir outro. E se eu estiver analisando no final da minha barra, vai possuir outro valor. Logo, se eu fizer a análise de x igual a 0, o valor do meu cortante vai valer 60 kN. Então eu vou no meu gráfico, quando x é igual a 0, 60, a unidade já está aqui, kilonewtons. Bom, como isso aqui é uma função de primeiro grau com sinal negativo, logo eu já posso inferir que daqui ela vai ir para o lado negativo do meu gráfico. E como isso aqui é uma reta, eu preciso apenas definir qual é o ponto final da minha reta. Sabendo disso, o que me interessa é saber qual é o valor do cortante exatamente quando o x percorrer toda a extensão da minha barra. Então, o que eu preciso saber é Vs de x igual a 6 metros. Quando eu fizer isso, eu vou chegar aqui. O cortante na minha estrutura vale menos 60 kN. Agora basta eu colocar esse valor no meu gráfico. Logo, vamos ter uma porção dessa minha barra submetida a um cortante positivo e outra porção submetida a um cortante negativo. Como essa estrutura possui o mesmo lado dos dois lados, então a gente tem que o zero dessa função é igual ao meio dela. Bom, vamos agora para o diagrama de momentos fletores. Para o diagrama de momentos fletores, o que nós temos é que, vejamos, vou fazer um somatório de momento, exatamente nesse meu corte S, igual a zero, convencionando positivo nesse sentido. O que nós vamos ter é que esse momento ele gera um momento positivo na minha estrutura, que é a minha incógnita, que depende de x. Além disso, vamos ter essa carga de 60 kN, que possui agora um braço de alavanca, que é igual a x. Ela está girando essa minha estrutura no sentido negativo, logo 60 vezes x. E essa quantidade de carga toda que existe aqui em cima dessa minha estrutura está girando, tendendo a girar essa minha barra no sentido positivo, logo a força resultante vezes o braço de alavanca dessa carga, que é metade da distância. Isso tudo necessariamente tem que ser igual a zero, e nós vamos chegar na nossa equação que define o diagrama de momentos fletores da minha estrutura. Com isso, a gente vai ter que momento fletor, eu vou passar para o outro lado negativo, já vou dividir tudo por menos 1, e o que vai me dar aqui, essa minha estrutura é menos 10x² mais 60x. Essa é a função que descreve o comportamento dos momentos fletores ao longo da minha barra x, da minha distância x. Para desenhar o meu diagrama, aqui ficou muito curto, eu vou desenhar aqui no lado. Diagrama de momentos fletores, kN vezes metro. Eu vou desenhar aqui no lado esse meu diagrama, que vai ser representação gráfica dessa minha função. Eu já sei que isso aqui é uma função de segundo grau, logo é uma função que tem
dois pontos que encostam no ponto de zero. Ela é uma função que a concavidade é voltada para o lado negativo. Logo, eu tenho que, para o meu diagrama de momentos fletores, o negativo é para cima e o positivo é para baixo. Com isso, nós vamos chegar aqui, momento de x igual a zero, vai me dar igual a zero. E momento de x igual a, o nosso vão possui 6 metros, vai dar também zero. Bom, aqui nesse ponto eu tenho que o meu diagrama sai de zero e chega em zero. E a forma como ele sai daqui e chega até aqui, como a minha carga é distribuída, a minha função é uma função de segundo grau, ele se comporta como uma parábola. E o momento máximo, dado aqui no meio, vai ser exatamente ali no meio, como eu já sei, já estou falando para vocês, que vai ser QL quadrado sobre 8 por padrão. Fazendo isso, Q é o que vale 20 vezes 6 ao quadrado sobre 8, vamos chegar no resultado de 90 kN vezes metro. A unidade já está aqui. E isso aqui a gente pode relembrar lá da relação entre momento fletor e esforços cortantes, que nós temos lá da resistência dos materiais. Nós vamos ter que, quando nós fazemos os cortantes, diagrama de esforço cortante, esse diagrama, essa função, se eu integrar ela, eu vou possuir e vou ter à disposição a própria função que descreve os momentos fletores, ou seja, a integral dos cortantes é igual à equação dos momentos fletores. Então, eu também vou chegar à conclusão que a derivada do momento fletor é a equação dos esforços cortantes. Um tanto quanto óbvio isso, porém, isso vai servir como análise para a gente relembrar lá dos conceitos de cálculo 1, que quando a gente tem a derivada de uma função igual a zero, quer dizer que essa minha função tem um ponto de máximo. Ou seja, no ponto em que o cortante de x for igual a zero, esse ponto ele é o ponto do qual o momento fletor desse mesmo x vai ser máximo. Ou seja, como nós vimos aqui nos meus diagramas, no ponto em que o cortante é mínimo, ou o cortante na verdade é igual a zero, no ponto onde o cortante é igual a zero, é o ponto onde nós temos o momento máximo. Bom, nesse caso, chegamos ao fim da nossa primeira aula de revisão. Em seguida, a gente vai ver a nossa próxima aula, breves conceitos para refazer todos esses gráficos sem precisar nenhuma equação. Conto com vocês na próxima aula. Deixe seu like, contribua com o canal e até a próxima.